Sacha no time do Internacional e também por toda a tua experiência, como é que você lidou com toda a situação de pressão que antecedeu o jogo? Bom, vamos falar da pressão primeiro. A situação da pressão a gente está lidando sempre, né, Sérgio? Mas eu, como disse, todos os jogos aqui, não é a pressão que me atrapalha. A gente já sabia quando veio para o Inter, e todos os clubes que a gente trabalha, existe essa situação. De dentro do vestiário, da parte de direção, sempre eu tive o apoio. E o meu trabalho foi sempre buscando desempenho que traga resultado. E hoje eu saio feliz por isso, que a gente teve um bom desempenho e conseguiu um bom resultado. Na sequência, importante ele estar voltando, recuperando, teve um desempenho muito qualificado. E tudo são processos, né? Quando eu cheguei aqui, ele tinha feito o primeiro jogo contra o Palmeiras, voltava de uma parada de, acho que quase 6 meses, isso. E o jogador, ele tem que ir recuperando o ritmo. E existia toda uma situação avessa a ele, que começou a gerar críticas externas, tal, que às vezes você tem que proteger. Você tem que segurar, tem que trabalhar o momento e ir soltando. E hoje a gente conseguiu, graças ao que ele vinha mostrando nos treinamentos, ele mostrou no jogo de Goiânia, resolveu colocá-lo e ele deu uma resposta fantástica ao nível do Sacha dos bons momentos. Guto, em relação ao último jogo, né, contra o Vila Nova, o que você viu de diferente taticamente no Inter, uma evolução de time para o jogo de hoje? Acho que a equipe conseguiu aplicar a marcação que a gente busca, se impor contra o adversário, né? E a partir disso teve um volume alto de ataque e conseguiu botar as bolas para dentro. Como a gente já tinha conseguido ter um volume alto contra o Criciúma, já tinha conseguido ter um volume alto contra a Luverdense, e as bolas não entravam. E hoje as primeiras bolas não entraram, mas a equipe manteve o nível de confiança, manteve a imposição, e aí, à medida que o gol saiu, a equipe se assentou ainda mais, teve o controle, né, buscou o segundo e seguiu buscando até o fim. Pois é, Guto, em cima do volume de jogo, é inegável que o Inter teve volume. Me parece, assim, até, né, os comentaristas, que falta ainda repertório de jogadas para o Inter, tanto que o Inter hoje teve 33 cruzamentos. Te pergunto, às vezes isso não é ruim, desde que se ganhe os jogos. É uma tônica do teu time forçar os cruzamentos? Até agora você está recebendo o Leandro Damião. Vai ser assim? Ou você espera ainda que, com o passar do tempo, com, né, mais treinos, o time possa ter mais repertórios de jogada? Na realidade, o importante não é você ter um repertório muito vasto de jogadas, mas você ter jogadas efetivas. Jogadas que, independente do adversário ter capacidade ou não de marcar, elas sejam impositivas e, através dessa imposição, elas surtam o produto final, que é o gol, né? Não adianta você ter 10, 12 jogadas se o produto final não gera o gol. E tudo é um processo. E esse processo que é cobrado, né, por vocês no dia a dia, e com razão, ele carece de treinamentos, ele carece de descanso para poder ter tempo de treinar, para que o jogador possa se aplicar numa situação semelhante à do jogo nos treinamentos e, através da repetição, possa conseguir chegar na partida e ter o repertório assimilado, né? Ter os movimentos assimilados. E até agora nós tivemos 2 semanas. As outras semanas descanso, 20 minutos de pré-jogo, situações de bola parada, um acertinho aqui, um acertinho ali, e muita conversa. E é assim que a gente vai acertando o time, né? O fato da gente ter 6 jogadores que entraram nessa partida, vindo do descanso, fez com que a gente conseguisse trabalhar um pouquinho mais ontem.
trabalhar com um tempo um pouquinho maior, em vez de trabalhar 15, 20 minutos, trabalhar 25, 30 minutos. Então, isso também ajuda, né? Então, tudo é continuidade, é repetição, e aí nós vamos chegando. Nós estamos trabalhando e confiando que as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que é isso. Guto, a gente sabe que a questão da religião e da mística influencia os jogadores, mexe muito no futebol isso. Uhum. Hoje teve sal grosso espalhado, foi um assunto bastante comentado até nas redes sociais. Da tua comissão técnica tem também um rapaz, um profissional que cuida da questão psicológica dos jogadores. Teve esse trabalho de sábado até hoje também nesse reforço psicológico dos jogadores para entrarem com mais tranquilidade em um jogo que tinha tanta tensão? Isso aí acontece desde o dia que nós chegamos aqui. Não é o porque ganhou que aconteceu. Acontece diariamente, né? Você busca um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, e um grupo, ele vai passando por dificuldades juntos, vai assimilando as situações e vai aprendendo as lições. E vai sempre, é tipo ISO 9000, né? Você avalia, executa, né? Vê o produto final, reavalia, volta a executar, e assim vai, assim é o processo. E o jogador também, a equipe de futebol também. E às vezes você consegue, dentro desse processo, corrigir as falhas, e às vezes não consegue, que o tempo que você tem, ou mesmo a dificuldade que o adversário propõe para você, você não consegue, né? E aí você bate de novo, vai até você conseguir corrigir os problemas. Guto, agora tu estás recebendo 2 jogadores novos, o Damião e o Camilo. O Damião a gente conhece bem, é de uma posição específica, né, centroavante, jogador de área, mas o Camilo, no sistema que o Inter está utilizando, ele é o jogador do lado, que atua na última linha ali, ou ele é o jogador da função do D'Alessandro? Em que lugar tu escala, tu acredita que ele possa render melhor? E outra situação, a lesão do Fabinho, você acha que abre a necessidade do Inter reforçar, daqui a pouco trazer um outro lateral para te dar uma outra opção? Bom, em relação ao Damião, você já, acho que não tem pergunta, né? Em relação ao Camilo, o Camilo pode jogar tanto aberto quanto jogar na função do volante meia pela esquerda. Vamos tomar essa nomenclatura, né? Que seria o meia da antiga, que hoje faz uma função defensiva de volante e chega como meia, né? Que é na função que o Dali executou hoje. No Botafogo ele fez as duas, né? E às vezes até numa variação tática pode ser o 1 do 4-2-3-1. Mas isso se a gente optar amanhã ou depois, esporadicamente, em adotar essa formação, né? Às vezes pode ocorrer durante a partida de você necessitar uma equipe muito mais agressiva e por carência, você não sabe o que vai ocorrer, daqui a pouco você precisa de um cara mais perto do centroavante, de repente pode acontecer também. Mas isso é o dia a dia, os treinamentos é que vão dizer, né? E a outra pergunta? Cara, a direção tá bastante atenta a tudo, né? E pode ter certeza que vai estar trabalhando em cima, né? Eu acho que o Roberto já deve ter respondido alguma coisa nesse sentido e segue a linha dele de raciocínio. Ô Guto, você já reclamou em alguns momentos do tempo para treinar, que o calendário é apertado, joga sábado no Nordeste, terça-feira em Porto Alegre, e agora você vai ter mais uma semana aí para o jogo do Goiás. Qual vai ser teu foco? O que você vai priorizar nessa semana de treinamentos para buscar uma evolução e a regularidade que tantos vocês pedem e querem? A melhoria do modelo de jogo, a melhoria das individualidades também, né? Você tem que trabalhar o todo. E dentro dessa semana é essa a busca. Guto, muito se falou de sábado até hoje, que dependendo do resultado e até da forma que o Inter atuasse, isso poderia acarretar na sua demissão. Eu te pergunto, como é que você trabalhou essas informações que circulam com bastante intensidade? E muito é dito no futebol que, por vezes, o grupo de jogadores pode derrubar ou pode manter um técnico.
Por esse ponto de vista, hoje os jogadores também jogaram por ti? Isso aí é vocês que têm que decidir se jogaram ou não jogaram por mim. O que eu sei é que existe um vestiário de caráter, de pessoas de responsabilidade, de caráter, e que até hoje ali dentro do vestiário sempre nós tivemos uma convivência fantástica, né, de jogadores profissionais que buscam o dia a dia fazer sempre o melhor, independente de quem está no comando. Só isso. Quanto à questão da pressão, a pressão, treinador, se não quer pressão ou tem medo de pressão, fica na arquibancada, vai ser torcedor. Indiferente de estar no Inter ou em qualquer outro clube, né? A pressão é sempre a mesma. E o mais importante do que tudo isso é o apoio que você tem da direção. À medida que isso existe, a gente está muito tranquilo no dia a dia. O ataque de Nico Lopes e William Potker tem feito poucos gols, é um ataque que faz poucos gols, e agora tem o Leandro Damião chegando. Se imagina que o Leandro Damião vai entrar nesse time, vai ser titular desse time pelo meio. O Potker e o Nico vão disputar essa vaga ao lado do Leandro Damião. Quem é que sai em vantagem? Os treinamentos, os jogos do dia a dia que vão dizer. Guto, hoje o time realmente apresentou um futebol melhor, venceu bem. Tu acha que o Inter mereceu ingressar no G4, pelo menos até sábado? E também, tu acha que vale dar uma secada nos times que podem chegar no Inter sábado? Cara, eu não estou preocupado, não. Eu estou preocupado em qualificar, em buscar desempenho, que ainda falta muito. Não é o fato de ter apresentado o jogo que nós apresentamos hoje aqui, que me deixa totalmente tranquilo, não. Nós corremos risco de amanhã ou depois oscilar novamente. Né? Nós trabalhamos com seres humanos, cada momento é um momento, existem dificuldades. Né? O mais importante é você buscar a regularidade. E é isso que nós vamos trabalhar. Trabalhar para qualificar e para buscar regularidade. E à medida que você tenha desempenho com regularidade, os resultados vão acontecendo e em algum momento nós vamos chegar ao nosso objetivo em termos de tabela. Guto, vocês tiveram 2 dias para trabalhar de uma derrota do jeito que foi, por um jogo em casa com uma pressão que parece que aumentou nos últimos dias. O que foi feito? Qual é o milagre que foi feito para o time apresentar esse desempenho que teve hoje, jogar nessa intensidade que teve, chegar próximo àquilo que tu quer para o time e ter um desempenho assim que o torcedor até, né, não esperava, por todo o contexto que estava sendo criado aqui no Beira-Rio? Que milagre foi feito nessa preparação de apenas 2 dias? Cara, é uma situação de reflexão dos atletas, como eu estou falando. Eles têm consciência e buscam o tempo todo melhorias, né? A situação de ter vários jogadores entrando, descansados, né? Jogando dentro de casa. A torcida foi fantástica hoje. Fantástica a torcida hoje. A torcida do Inter hoje, 90 minutos, incentivando, empurrando a equipe. E tudo é uma troca. A equipe entrou bem, puxou o torcedor e o torcedor veio junto. E aí, essa parceria, aqui dentro, vocês sabem o que já conquistou. Eu acho que esse é o caminho.